no quarto episódio da nossa série documental Videira, 80 anos de história, continuamos contando a história da Guerra do Contestado. Desta vez, no palco da Batalha do Irani. O primeiro episódio da Batalha do Irani, o episódio mais sangrento da nossa história. Na hora que tava falando aqui, veio aqui, ó. Veio aqui pelas costas, da nuca até tudo. Ó, gente, de verdade, uma coisa eu digo pra vocês. Não é em vão o que nós estamos fazendo aqui. Não é. Nós vamos lavar a alma de muita gente. Tem muita gente que eles esqueceram, que eles abandonaram. Ele clama por justiça. Aqui, gente, eu falo aqui, ó. A pessoa que vinha aqui e ver de perto, sentir de perto, chega a arrepiar. A energia que tem esse local. É mágico. Porque vocês, mesmo que o Estado brasileiro e catarinense tentaram esconder tudo isso, quem vem aqui percebe que nada disso que a gente está falando foi inventado. O Minha Água Doce apresenta mais uma série documental inédita, em parceria com a escritora Alzira Escapim. Série documental Videira, 80 anos de história. Estas importantes empresas da região apoiam esta série cultural e histórica. Ajude o Minha Água Doce a continuar contando a história da região. Faça uma doação. No segundo episódio sobre a Guerra do Contestado, eu e a pesquisadora e jornalista Alzira Escapim estamos aqui no Irani, considerado o berço do Contestado, onde aconteceu a sangrenta Batalha do Contestado, a Batalha do Irani. Estamos do lado de cá da BR-153, nas margens de lá, praticamente em frente daqui, foi onde aconteceu tudo. Às margens da BR-153, em Irani, Santa Catarina, fica o Museu do Contestado, onde há registros históricos da violenta batalha que muitos, e até o Estado brasileiro e catarinense, quiseram que todos esquecessem. Ao lado do museu, o cemitério do Contestado. São os locais mais visitados, mas o palco da guerra, da batalha e o lugar mais importante de toda esta guerra, poucas pessoas conhecem. O pretexto do tal fanatismo matou rebentos famintos e nus, olho por olho, dente por dente. De cada inocente fez alvo de obus. Hoje Contestado, que foi império, é um cemitério sem nome e sem cruz. Estamos aqui no cemitério da Guerra do Contestado, às margens da BR-153. Vamos adentrar um dos locais épicos da sangrenta Batalha do Irani, da Guerra do Contestado. Várias sepulturas, muitas sem nome, mas cada um realizou, fez sua parte para a história. Uma guerra desconhecida, mas muito importante no nosso estado de Santa Catarina. E é aqui que começamos a nossa aventura no segundo episódio da Guerra do Contestado, juntamente com a jornalista Alzira Escapim. Nós estamos então no cemitério da época era solar, e nós estamos indo pro local chamado Banhado Grande, aonde aconteceu então a 22 de outubro de 1912 a grande batalha que começou tudo o conflito do Contestado. Na realidade já havia iniciado, mas que se desenvolveu a partir de então
a parte mais sangrenta e de uma violência sem precedentes na história do Brasil, que foi a Guerra do Contestado. Vem com a gente, vamos desbravar a Guerra do Contestado, da série documental Videira, 80 anos de história. Um palco que seria para ser um anfiteatro, bem no meio de um dos locais mais importantes da Guerra do Contestado, do conflito do Irani. Uma estrutura ampla, um local muito lindo, com um lago e tudo, mas que, infelizmente, nunca chegou a funcionar. Uma obra dessas, inacabada e de costas para a nossa história. Exatamente, Júlio César. Exatamente, Júlio César. Abandonado. E há mais de 20 anos. Abandonado há mais de 20 anos. Essa estrutura, na realidade, ela foi toda idealizada pelo Vicente Teles, ao qual nós devemos render as nossas homenagens, bem como ao Nilson Tomé, porque foram duas pessoas, principalmente o Vicente Teles, que lutou muito pela Guerra do Contestado. Quando se aventou da possibilidade da construção desse monumento, desse anfiteatro, nós estivemos com uma equipe em São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul, para assistir o projeto de luz e som e trazê-lo para adaptá-lo à Guerra do Contestado. Então, aqui, na realidade, seria apresentado um projeto similar ao que tem em São Miguel das Missões, né? Lá nas ruínas dos Sete Povos das Missões, para se trabalhar a nossa história, a história do contestado. Mas, infelizmente, o que é de história, o que é de resgate e o que é da Guerra do Contestado é sempre relegado a 13º plano. Porque, como eu disse anteriormente, não existe a verdade e a vontade de divulgar esse episódio. Porque as autoridades da época, elas procuraram esconder da melhor maneira que elas puderam, porque elas se conscientizaram que elas vieram para cá. Foi uma guerra que brasileiro matou brasileiro, irmão matou irmão, entende? Então se procura, e por isso que eu falo, é uma guerra desconhecida, é uma guerra que as pessoas têm que ter consciência que existiu e que aqui existiu um pouco, porque os nossos antecederam têm que ser respeitados, os índios, os caboclos e os negros, porque os negros não tiveram culpa de vir para cá, eles vieram trazidos, eles vieram metidos dentro de navios negreiros e simplesmente depois colocados aqui para trabalhar, para serem propriedade de outras pessoas. E daí, quando se assinou a Lei Áurea, onde que esses escravos cativos foram? Aonde? Eles foram passar as férias em Acapulco, eles foram passar as férias no Havaí, eles foram passar férias na Riviera Francesa. Aonde que foram? Em Bariloche? Não. Eles foram simplesmente despejados das senzalas, e jogados para fora. Aí se iniciou todo o processo de exclusão social nesse Brasil. O Brasil foi feito na base do chicote, na base da suiteira, na base do castigo. E é isso que a gente tem que procurar levantar. Ou alguém mexe na ferida, ou a ferida vai ficar eternamente para ser curada. Nós estamos aqui, no centro do que era para ser um anfiteatro. Eu vou até me ajoelhar aqui em homenagem a todos que perderam a vida nessa batalha sangrenta do contestado, né? Uma guerra esquecida. Esquecida não porque ela não teve importância, mas ela teve uma importância tão grande que o Estado catarinense
infelizmente, deixa a história apodrecer dessa forma aqui. Então, essa batalha não foi em vão, foi por ideais. E embora o Estado catarinense, o Estado brasileiro, queiram esconder isso tudo, aqui nós estamos resgatando tudo isso. E é um local aqui de Alzira, um local que arrepia, é um local onde a energia é muito forte, né? Aqui tem realmente uma energia muito poderosa, principalmente para as pessoas sensitivas, porque foi uma mortandade muito grande. E essas pessoas, na verdade, não foi feita justiça a elas, né? Elas, aonde elas estão, não foi feita aquele resgate da dignidade delas, né? Simplesmente se matou, se ocultou e se continua a história, se continua a vida, mas não se honra essas pessoas que lutaram por uma causa. Sério? Era costume, naquela época, em 1911, na festa de São Bom Jesus, que se coroasse um imperador da festa. Mas não era só o costume lá de Itaquaruçu, era de todos os arraiais que existiam no interior do país. Então, naquele ano de 1911, foi coroado imperador da festa o fazendeiro Manuel Alves de Assunção Rocha, o velho Manuel. Ele foi escolhido pela comunidade por ser uma das pessoas mais velhas do local, mais idosas do local. E era comum naquela época também os festeiros do ano, né, os que tinham trabalhado na festa naquele ano, que estavam trabalhando, serem coroados como reis, e também eram coroados os festeiros do ano vindouro. E nós devemos lembrar que naquele ano de 1911, o monge, o José Maria de Santo Agostinho, ele fora convidado para estar na festa, né? Ele fora convidado para estar na festa, e quando ele chegou, começou a se aglomerar muita gente, porque ele era uma pessoa muito conhecida, ele era um curandor, ele era um rezador, ele sabia ministrar receitas de remédio, uma série de coisas. Com aquele ajuntamento e ali durante os festejos, era comum também ter provas de desafios ou porfias, como vocês queiram. Naquele dia específico que teve esse encontro de caboclos que faziam desafio ou porfias, um dos desafios, uma das pessoas que estava participando dos desafios, no caso, desafiadores, ele terminou uma rima da trova, como queira, rima ou quadra, né, como os caboclos falavam na oportunidade. Ele terminou então a quadra com as palavras "Viva a monarquia". E os aplausos diante dessa rima foram tão grandes que o opositor não teve como continuar. E esse rapaz, esse trovador, ele venceu o desafio e foi aclamado pela plateia.
E essa plateia mesmo, ela começou a gritar em coro, viva a monarquia, viva a monarquia. E daí eles começaram a comentar que na época da monarquia, ninguém mexia com eles, ninguém expulsava eles das terras, ninguém fazia maldade. Mas que veio a República, e a República tinha destruído toda aquela calma, aquela tranquilidade que existia anteriormente. Bem, de posse da coroação do Manuel Alves da Assunção Rocha e daquele desafio que culminou com as palavras Viva a Monarquia, as pessoas que urdiam contra os caboclos, que tinham interesses obscuros em se manter no poder, em se perpetuar no poder, porque tinha coronel que ficava no poder 10, 20, 30, 40 anos, e daí passava o poder político e econômico para o filho, e assim para o neto, sucessivamente. Eles juntaram, então, a coroação do imperador com a prova ali do desafio, e urdiram uma trama, uma conversa sem fundamento, sem sentido nenhum, e isso foi usado pelo superintendente do município de Curitibanos, ao qual o reduto de Taquarussu pertencia na época. O que aconteceu? Foi redigido, né, pelos coronéis da região, mas sob a pena ali do coronel Francisco Albuquerque, um telegrama endereçado ao governador de Santa Catarina, esclarecendo o seguinte, ou contando o seguinte, que no Taquarussu havia sido coroado o imperador e existia um movimento caboclo para a restauração da monarquia, quando tudo era mentira. Bem, o governador recebeu isso e ele ficou alarmado, porque chegar até a região na época era quase que impossível. E esse telegrama ele foi difundido, então foi difundido no Paraná e na imprensa do Rio de Janeiro. Ele chegou à imprensa do Rio de Janeiro. A imprensa na época divulgou que nos sertões de Santa Catarina existia um movimento armado para a restauração da monarquia. E em tudo esse movimento se parecia a Canudos, que o Brasil ainda não tinha esquecido, que foi realmente um massacre, foi realmente um acontecimento muito nefasto. A imprensa e outros telegramas chegaram no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, informando ao presidente Hermes da Fonseca, na época presidente do Brasil, dando conta que nos sertões de Santa Catarina havia surgido um movimento liderado por um monge que não tinha nada a ver com isso, estava lá rezando, fazendo a obrigação dele. E na realidade o que se teve depois foi uma campanha para denegrir totalmente a imagem do José Maria, que ele nada disso devia. Então chegou na mesa do Hermes da Fonseca essa história, né, da monarquia, e isso alarmou muito. Você já imaginou, nos sertões de Santa Catarina estava se criando um movimento para a restauração da monarquia. Nada disso era verdade, tudo era mentira, tudo foi uma teia tramada para prejudicar esse povo sertanejo. De posse de vários documentos, de várias informações, a polícia do estado vem a Taquarussu, vai a Taquarussu e pede para o monge sair. A primeira vez o monge não saiu, a segunda vez o monge não saiu, porque ele disse que ele não tinha motivo para sair de lá. Na terceira vez veio uma força ainda maior, liderada pelo chefe da polícia do estado, e intimou o monge que ele tinha que sair. Então o monge, juntamente com 30, 35 pessoas, não se sabe ao certo quantas que eram, isso, nós não temos um dado exato. Dentro desse grupo estavam os 12 pares de França,
inspirados no livro da história de Carlos Magno, livro este muito difundido no sertão de Santa Catarina na época. E intimando o monge a sair, levei para o Irani acompanhado dessas pessoas, mas eles vieram desarmados, só um ou outro tinha arma, só um ou outro tinha um facão ou uma arma de fogo. Na verdade, eles vinham fugindo, eles estavam fugindo da perseguição da polícia e do governo do estado de Santa Catarina. Continuando contando a nossa história da Guerra do Contestado, aqui no Irani, lá está o anfiteatro que a gente estava lá no centro dele. Eu e a pesquisadora Alzira Escapim, lá no centro, do que era para ser um anfiteatro que simplesmente foi abandonado. Dinheiro jogado fora. Mas olha aqui o que nós temos do outro lado, praticamente ao lado da sepultura do monge José Maria. Uma arquibancada. Esta arquibancada, ela foi construída justamente para assistir às peças que seriam realmente encenadas aí no anfiteatro e jamais chegou a funcionar. Desinteresse por quê? Porque nós estamos no palco da batalha mais sangrenta da história do Brasil? Por causa disso? Que o governo de Santa Catarina simplesmente não quer que esse anfiteatro, bem no meio de toda essa batalha, desse palco todo, um dia inaugure? O sonho de idealizadores como Vicente Teles, falecido já, um desbravador da Guerra do Contestado, está às ferrugens. Subindo essa arquibancada, nós vamos até onde tudo começou, toda a batalha. E aqui eu encontro, mais uma vez, a nossa historiadora Alzira Escapim, que está sentada, muito bem acomodada aqui. Que vista fantástica! Realmente é lamentável nós vermos uma obra magnífica como essa e que seria de tanta utilidade, mas de tanta utilidade mesmo, em todos os sentidos, porque aqui poderia ser dadas aulas magnas, palestras, peças de teatro, encenações, algumas encenações e principalmente um espetáculo de luz e som que traria pessoas não só do Brasil, mas até do exterior. Quando nós estivemos em São Miguel das Missões, estudando lá sobre a batalha lá dos Sete Povos das Missões, esteve conosco, fez parte da equipe do grupo que foi para São Miguel, pessoas que eram funcionários do então governador Esperidião Amin Elofim. Pode continuar bem, diante. E nós, de volta de lá, foi feita então todo um trabalho de pesquisa para nós fazermos então o espetáculo. Foi trabalhado mais ou menos um ano, né, juntamente com o Vicente Teles e outras pessoas ligadas ao contestado. E daí foram paralisadas as obras, a gente não sabe porquê, e do Esperidião Amin para cá, o que nós vemos é isso, sabe? É a deterioração das coisas, a falta de vontade, porque... Será que é a falta de vontade, Alzira? Ou é o desejo de esconder algo que a elite catarinense não quer que seja de conhecimento de todos? É isso mesmo. Olha, na realidade são as duas coisas. É a falta de vontade e a falta também de querer esconder o que de fato aconteceu na Guerra do Contestado. Porque assim, os Estados Unidos têm 3 vezes mais livros publicados
sofisticados do que sobre o contestado do que o Brasil. Existe. E hoje são poucos que escrevem sobre o contestado. Eu, por exemplo, recebo mais consultas de países da Europa sobre a guerra do contestado do que do Brasil. Então, na minha região, eu não sou convidado para uma palestra, mas lá na Holanda, as pessoas têm interesse nisso. Foi uma guerra de nativos contra a exploração de um truste internacional, onde os americanos, os estrangeiros foram preferidos aos caboclos, entende? Os caboclos foram expulsos, famílias que estavam há mais de 100 anos simplesmente foram expulsas para funcionamento, para assim priorizar uma empresa americana e depois então priorizar também a imigração. Imigração depois italiana, alemã, tudo? Exatamente. Foi mais ou menos nesse período, né? Não, foi exatamente. Mas assim, se priorizou o branqueamento da população. A Estrada de Ferro, São Paulo, Rio Grande, ela foi colonizadora, mas ela priorizou também o branqueamento da população. Porque nós tínhamos muitos negros, muitos caboclos. E existia a mistura entende? A junção dos dois, a miscigenação dos dois, que tinha, assim, produzia um elemento assim, diferente. O nosso caboclo tem a cor do pinhão. O nosso caboclo tem a cor do solo, da principal árvore da nossa região, que era o pinheiro. Então é assim, se procurou ocultar. E a guerra do contestado, ela passou ao público, passou para nós, sobre a ótica de quem venceu. De quem veio para cá com a metralhadora, com o obus, com o fuzil, para lutar contra... E veio bem os nossos soldados, os soldados brasileiros, eles eram bem nutridos, eles eram bem vestidos, eles eram bem calçados, eles eram bem tratados. E o nosso caboclo nunca conheceu uma pasta de dente, uma escova de dente, nunca conheceu, Júlio César, um agasalho, nunca conheceu um remédio, nunca conheceu, o nosso caboclo não conhecia escola. Então assim, se jogou para escanteio. É por isso que está aqui desse hoje. Abandono aqui. Então você que está assistindo esse documentário, né, no segundo episódio da Guerra do Contestado, da nossa série documental Videira, 80 anos de história, faça um convite. Venha até aqui, sentir a energia que a gente está sentindo, num local que foi tão violento, tão sangrento, que faz tão parte da nossa história, mas algo que você não aprendeu certamente na sala de aula, através de livros e tudo mais. Vem vivenciar isso. Vem sentir, ver com os seus próprios olhos tudo o que aconteceu. E esse paraíso onde a gente está agora, que infelizmente não está bem cuidado. Júlio César, outra coisa eu queria mencionar aqui, a presença da mulher catarinense na guerra. Sabe, é outra coisa. Hoje se fala tanto no direito da mulher. O que se fala da mulher que batalhou? O que se fala de uma Teodora, que nós vamos abordar no documentário, de uma Chica Pereira, Francisca Roberto? O que se sabe? O que se ensina na história do Brasil? O que se ensina sobre uma Maria Rosa, uma menina de 15 anos, uma mocinha de 15 anos que comandava um exército de 3.000 caboclos. Ela tinha 15 anos, gente, isso em 1913, numa época em que o machismo predominava. E essa menina tinha uma luz tão maravilhosa, um poder tão maravilhoso, que ela comandava. Mas ela não comandava só esses 3.000 caboclos em guerra. Ela comandava o Colosso, como era chamado o reduto da Maria Rosa, quando ela se deslocava para ir numa festa ou num acontecimento. Gente, eram 2.000 mulheres que faziam parte desse Colosso até 17 anos, 2.000 mulheres, eram 500 crianças em idade já de combater, eram
as pessoas, os pares de França, tinha o exército de cavalaria e tinha o exército do piquete avançado. Isso em 1913. E nas mãos de uma pessoa de 15 anos. Isso é fabuloso. Alzira, 1912 foi que começou tudo, né? 1912. Puxando um pouquinho para a história internacional, 1912 foi quando afundou o Titanic. Exatamente. E então, por muitos e muitos meses, talvez anos, a atenção mundial estava naquele trágico acidente do Titanic. E foi também uma questão aqui que afagou um pouquinho da questão da Guerra do Contestado. E a Primeira Guerra Mundial também, que foi... porque aqui foi usada em 1914 os aviões, pela primeira vez na América Latina, os aviões na Operação Militar, né? Que teve os dois tenentes que vieram para cá, o Ricardo Kirk e o Ernesto Darioli, que eram os únicos que existia em termos de Brasil, mas isso ficou em segundo plano porque acontecimentos maiores estavam na imprensa naquela época, sabe? Uma foi realmente o afundamento do Titanic, depois a Segunda Guerra Mundial, e em grande parte não vamos tirar das costas das nossas autoridades. Vamos enfiar para lá, não, é uma coisa de caboclo. Isso não interessa. Não interessa. Para eles, caboclo não era gente, preto não era gente, índio não era gente. Eles eram considerados gentios, entende? Então assim, vamos esconder aqui. Só que não existe essas coisas. O sangue inocente que foi derrubado, ele clama por justiça. Aqui, gente, eu falo aqui, a pessoa que vinha aqui e ver de perto, sentir de perto, chega a arrepiar a energia que tem nesse local. É mágico. Porque vocês, mesmo que o Estado brasileiro e catarinense tentaram esconder tudo isso, quem vem aqui percebe que nada disso que a gente está falando foi inventado. E isso ninguém esconde. No próximo episódio, na segunda parte da Batalha do Irani, vamos ver a Vala dos 21 e também aonde o monge José Maria de Santo Agostinho está enterrado. Muita história e muita emoção nos próximos episódios, aqui na nossa série documental Videira, 80 anos de história, a Guerra do Contestado. A Vala dos 21, há um século que dói. Quem morreu como bandido, ressuscita como herói. O monge, Alzira, que lá no Taquaraçu já falou, vai ter uma batalha. Eu vou estar lutando nela, mas eu vou morrer. O próprio monge que aqui está sepultado, ele previu. Disse que iria ressuscitar após um ano. Ninguém sabe e ressuscitou. Mas a batalha. Você aí de Água Doce e Redondeza quer estar sempre por dentro do que acontece em nossa região? Então não perca tempo e acesse agora mesmo o portal Minha Água Doce em minhaaguadoce.com.br. Aqui, o jornalismo é feito com paixão, dando voz à sua comunidade. Não deixe para depois. Fique informado e conectado com a gente. Com orgulho, há 9 anos com você, no meio oeste catarinense. minhaaguadoce.com.br. Minha Água Doce sempre dando voz à comunidade.